Bora lá, moçada, vamos nessa então. Nesse vídeo aqui, vou trazer para vocês algumas questões de regra de três composta da FGV. Dá uma olhadinha comigo. O primeiro enunciado que eu separei para vocês foi esse que está aqui, ó. Ele vem dizendo o seguinte: em uma pequena fábrica de roupas, 5 costureiras com a mesma eficiência produzem o mesmo número de peças todos os dias. Sabe-se que essas costureiras, trabalhando durante 6 dias, produzem 480 camisetas. Assinale a opção que indica o número de camisetas que 4 dessas costureiras, trabalhando durante 10 dias, produzirão. E aí vem aqui, então, as alternativas. Quais são as grandezas que nós temos? Nós temos aqui as costureiras, nós temos a grandeza dias. E nós temos aquilo que é produzido, o meu produto final, que são as camisetas. Então aqui eu vou organizar colocando as colunas da seguinte maneira: costureiras e dias. Isso aqui é o que eu estou usando, digamos, para produzir. Certo? As costureiras e o tempo que elas têm é aquilo que eu uso para produzir. E eu tenho aquilo que é o meu produto final, aquilo que é produzido. O que está sendo produzido aqui? Estão sendo produzidas as camisetas. Então, organizei aqui as grandezas de forma que as grandezas que produzem ficassem à esquerda e aquela grandeza que é o meu produto final ficasse deslocada aqui, ó, para a direita. Por quê? Dessa forma, agora a gente coloca aqui os valores, nós temos lá, ó, 5 costureiras, 6 dias, 480 camisetas. Aí ele pergunta o número de camisetas, então a minha dúvida está aqui, olha, o número de camisetas que 4 dessas costureiras vão conseguir produzir em 10 dias. Então está aqui, certo? Na regra de 3 composta, se você conseguir deixar então grandezas que produzem e aquilo que é o meu produto final organizado dessa maneira, você sabe que o valor do seu X vai poder ser obtido fazendo simplesmente isso. De cima, na última você pega de baixo, as de baixo, na última, que é a grandeza produto final, você pega de cima. Aqui dá para simplificar, tanto 6 quanto 10, como eles estão relacionados aqui a uma mesma grandeza, vocês podem simplificar. Se não simplificasse, errado não ia dar, perfeito? Suas contas ficariam ali talvez um pouquinho maiores, mas errado não vai dar. Então a questão da simplificação você não é obrigado a fazer. Se simplificar, você pode trocar ali, né? O 3 pelo 6 pelo 3, porque eu já estou dividindo aqui por 2, e o 10 pelo 5. Então, fazendo dessa forma, conforme eu tinha destacado. Coloca os de cima, as grandezas que produzem em cima, na última, na produto final, você desce, e as produzem embaixo com a produto final em cima. Multiplica isso tudo, iguale os dois resultados, você vai ter aqui o valor para o seu x. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes 3 vezes x igual a 4 vezes 5 vezes 480. Nas aulas do curso completo, nos vídeos de teoria, eu mostro para vocês lá o esqueminha das setas, da relação das grandezas, o que é diretamente, o que é inversamente. Se quiser fazer pelo método da cruz, para quem fez, vou só comentar aqui, né? Para quem fez pelo esqueminha da seta. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a relação de proporcionalidade entre camiseta e dias, camiseta e costureiras. Como a sua grandeza aqui, que tem o X, é o número de camisetas, então ela seria a sua referência. Comparando o número de costureiras com camisetas, a gente entende que o número de camisetas e o número de costureiras são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, se você tivesse chamado essa aqui, colocado essa aqui como uma setinha para cima, essa aqui também teria que ser uma setinha para cima. Por quê? Porque quanto mais camisetas eu produzir, mais costureiras eu vou precisar. Para produzir mais camisetas, eu preciso de mais costureiras, certo? Então, se você foi pelo esqueminha das setas, camisetas e costureiras teriam que ser duas grandezas diretamente proporcionais. E camisetas e dias também.
Quanto mais camisetas eu precisar produzir, mais dias, mais tempo eu vou gastar para produzi-las. Então seriam duas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Se fosse passar então pelo método da cruz, por exemplo, nem ia ter que fazer ali aquela inversão, já ia poder passar a cruz aqui, ó, direto, e aí você ia perceber que no fim das contas os seus cálculos ficariam idênticos ao que eu vou deixar indicado aqui, tá? Então, para quem fez pelo esqueminha das setinhas, quanto mais camisetas, mais costureiras. Sempre falo que ter noção sobre ter a noção da relação de proporcionalidade, isso é fundamental na matemática. Então, de qualquer maneira, está aqui o comentário. Quanto mais camisetas, mais costureiras, duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais camisetas, mais tempo eu gasto. Duas grandezas, então, também diretamente proporcionais, tá bom? Se foi aqui, por esse caminho, a gente deixa indicado com 5 vezes 3 vezes x igual a 4 vezes 5 vezes 480. Se você montou aí pelo método da cruz, você vai ver que o seu cálculo lá, no final, ia ficar igual o meu aqui, ó. 4 vezes 5 vezes 480 dividido por 5 vezes 3. Perfeito? Que aí é o que eu tinha comentado. Para quem foi pelo método da cruz, como elas acabariam ficando diretamente proporcionais, a cruz é para passar aqui, né? Ó, na coluna do x e na linha do x. Aí você coloca na parte de cima quem está na cruz. 4 vezes 5 vezes 480. Igual ficou aqui. E ficaria de fora quem não está na cruz. O 5 e o 3. Aqui embaixo. Tudo idêntico, tá bom? O x aqui então, se você cancelar o 5 com 5, por exemplo, e o 480 com 3, 480 por 3 vai dar 160. Você acaba chegando aqui a 4 vezes 160. E aí 4 vezes 160. O seu x tem que ser igual a 640. Seria então 640 camisetas. Perfeito? Gabarito correto para essa. Letra D de dado. Próxima. Sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas em 8 dias. O número de dias que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é... Vamos lá. Você quer ir aqui pelo esquema daquilo que produz e aquilo que é produzido? Pelo esquema daquilo que produz e o que é produzido, é interessante você perceber o que é o produto final para deixar como última grandeza. Se não for, aí tanto faz a ordem, beleza? Pelo esqueminha da seta, tanto faz a ordem, mas para tentar enquadrar dentro dessa saída daquilo que produz e o que é produzido, aquilo que é produzido é importante ficar lá no final. E aí o que é o produzido aqui? O que está produzindo e o que é o meu produto final? O meu produto final, bom, eu tenho recenseadores, que é como se fosse uma força de trabalho, não é aquilo que está sendo produzido, certo? Eu não estou gerando aqui os recenseadores, eu estou usando eles para gerar o quê? Para gerar as pessoas entrevistadas. Então, pessoas entrevistadas é como se fosse a minha grandeza produto final. Que aí eu vou ter, então, os recenseadores e o tempo. Isso é aquilo que está produzindo, certo? Está produzindo o quê? As entrevistas, ou seja, o número de pessoas entrevistadas. Então, aqui nesse caso, eu colocaria recenseadores, dias, como sendo aquilo que produz. E o que é o meu produto final? São as pessoas entrevistadas, ok? Pessoas entrevistadas, que é o meu produto final. Então, lá vamos nós. Ele diz para mim que 3 recenseadores com a mesma capacidade entrevistam 360 pessoas em 8 dias. O número de dias, meu X da questão, tem a ver com o número de dias. O número de dias que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas. Brunão, oi, eu fiz pelo método da cruz e deu errado porque eu montei as grandezas numa ordem diferente da sua. Não vem com esse papo, porque não tem
pelo método da cruz, né, pelo método da setinha, tanto faz a ordem das grandezas. É só aqui nesse esquema daquilo que produz o que é o produto final que, para dar certinho o esquema, a gente deixa aqui no final aquilo que é o produto final, tá? Mas para quem foi pela setinha, a ordem ali que você coloca as grandezas não faz diferença não. Não foi isso que pode ter te feito errar não, ok? Não sei se com isso eu te deixei feliz ou não. Então tá aqui. Antes de eu começar a fazer meus cálculos, eu vou simplificar de novo. Você não é obrigado a simplificar. Acaba que se você não simplificar agora, de uma certa maneira, você vai simplificar lá no final, mas eu já vou fazer aqui de uma vez. Valores associados a uma mesma grandeza, ó, os dois aqui estão terminando com zero, já dá para cortar por, né, os dois zeros dividindo por 10. Vai sobrar para mim aqui um 36 e um 51, que eu sei que são divisíveis, por exemplo, por 3. Então aqui vou diminuir um pouquinho as minhas contas, colocando da seguinte maneira, ó. Corta aqui 0, 0, divide por 3, 36 por 3 vai dar 12, divide por 3, 51 por 3 dá 1, 7. Então aqui a proporção é a mesma, né? Ter 510 pessoas entrevistadas, ter 360 pessoas entrevistadas é a mesma coisa que proporcionalmente dizer que eu tive 17 entrevistados e 12 entrevistados, ok? Já falei, em termos de simplificação, não aconselho ficar simplificando valores com grandezas diferentes, porque aí para você conseguir fazer essas simplificações, você já teria que ter noção sobre a relação de proporcionalidade, acho arriscado. Não sei que você tenha muito a manha, mas igual, por exemplo, não cair na tentação de querer simplificar esse 12 com esse 3, por exemplo. Ah, porque o 12 e o 3 são divisíveis por 3, mas é o que eu estou falando, são valores em grandezas diferentes, aí você tem que estar muito seguro sobre a relação de proporcionalidade para querer propor ali a simplificação. Mesma coisa o 12 com 2, valores diferentes, de grandezas diferentes, evite simplificar, ok? Bom, no esqueminha aqui daquilo que produz o que é o meu produto final é direto. Pegar aqui na linha do que produz e depois descer e embaixo depois subir. Faz aí, Bruno, a disposição das setas, daqui a pouquinho eu comento, tá? Para quem fez. Qual que seria a relação de proporcionalidade? Então vou colocar aqui, ó. As grandezas de baixo e depois sobe. Desculpa, os valores de baixo e depois sobe, os valores de cima e depois desce. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes x vezes 12. Ah, por isso que eu errei. Por quê? Não, porque eu coloquei primeiro 3 vezes 8 vezes 17. Não foi por isso não, isso aqui não faz diferença não, tá bom? Como é uma igualdade, tanto faz. Se você colocar 3 vezes 8 vezes esse número igual a 2 vezes x vezes 12, vai dar tudo na mesma, tá? Então, 2 vezes x vezes 12 igual a 3 vezes 8 vezes aquele número ali. 3 vezes 8. E aí o meu x, ele acaba sendo 3 vezes 8 sobre 2 vezes 12. Aí você simplifica. Coloca aqui, por exemplo, ó, o 8 com 12. Então fica assim, ó, o 8 e o 12. Dá para simplificar por 4. 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Aí você simplifica aqui, ó, o 2 com 2. 2 por 2 vai dar 1. Pode cortar aqui, ó, o 3 com o 3. Então entendeu o que eu fiz aqui no final? Ou se perdeu aí na simplificação? Volta aí, Bruno, volta aí que eu me perdi, ó. Eu simplifiquei aqui, vou até apagar aqui rapidinho, ó. Opa, rapidinho. Vamos lá. Ó, as simplificações que eu fiz foram essas aqui, ó. Cortei o 8 e o 12 por 4, beleza? 8 por 4 vai dar 2, 12 por 4 vai dar 3. Aí eu cortei aqui o 3 com 3, 3 por 3 vai dar 1. E depois no final, o 2 com 2. Tá aí o valor do seu x, tá bom? Esse x, você encontra ele lá na letra D. Se você fez pelo esqueminha da seta, quando eu falo aqui de organizar as grandezas, que eu falo, é uma ordem, tá? Então, por exemplo, você falou aí sobre organizar as grandezas para quem faz pelo método da cruz. Quando eu falo sobre organizar as grandezas, por exemplo, se você colocou, fazendo pelo método da cruz, recenseadores, pessoas entrevistadas e dias,
dias, pessoas entrevistadas e recenseadores, se você trocou a ordem daquelas grandezas, isso é uma organização. O que eu estou dizendo é que não tem uma ordem ali para você colocar as grandezas, tá bom? Então, quando a gente está resolvendo pelo método da cruz, a ordem das grandezas ali ela não acaba fazendo diferença nenhuma. Para a gente aqui, até por esse método mesmo, daquilo que produz o que é o produto final, essas duas aqui, se eu quisesse, eu poderia trocar a ordem delas, começar colocando dias, recenseadores. Nesse caso, para esse esqueminha dar certo, você tem que tomar cuidado só com aquilo que é o produto final, que isso sim tem que estar isolado lá no fim. Mas, inclusive, essas duas aqui, se você quisesse trocar a ordem das grandezas, isso não ia mudar, tá? E para quem fez, então, pelo método da cruz, pelo esqueminha da seta, qual teria que ser a relação de proporcionalidade? Bom, como o x da minha questão tem a ver com a grandeza dias, eu teria que comparar o número de recenseadores com dias e o número de pessoas entrevistadas com dias. E aí a gente ia perceber o seguinte, quanto mais dias eu levo, é porque menos recenseadores eu tenho. Então, dias, que é tempo, e força de trabalho, que são os recenseadores, essas duas relações elas sempre vão ser inversas. Lembra que eu sempre falo, eles vão só camuflar aquilo ali, trazer outros personagens, dias e operários, dias e máquinas, dias e impressoras. Mas aqui, tempo e aquilo que produz são sempre relações inversas. Quanto mais tempo eu gasto, é porque menos elementos eu tenho trabalhando, menos recenseadores eu teria. Então, para quem vai pelo método da cruz, aqui vocês teriam que ter jogado, ao invés de 3 sobre 2, 2 sobre 3. Então, ficaria 2 sobre 3, 8 sobre x. E aí, dias, por exemplo, com pessoas entrevistadas. Qual que é a relação de proporcionalidade? Quanto mais dias eu tenho, mais pessoas eu posso entrevistar. Então, o tempo e o número de pessoas entrevistadas seriam duas grandezas diretamente proporcionais. E aí você poderia deixar aqui o seu 12 sobre 17. Quando você fosse passar a sua cruz, lembra que aqui embaixo estaria o 3. Então, a sua cruz passaria pegando quem? Olha, o 3, o 8 e o 17. Quem fica na cruz vai para cima, exatamente como está aqui no meu cálculo. 3 vezes 8 vezes 17. E quem não está na cruz desce. Lembra que aqui eu teria um 2, que teria ficado fora da cruz, e o 12, que é quem está aqui embaixo no meu cálculo. Tá bom? Então, mesmo para você que fez pelo esqueminha da setinha, que eu sempre brinco, aprendi com a setinha, vou querer morrer fazendo com ela. Então, tá bom. Se você fez pela setinha aí, dias e recenseadores, grandezas inversamente proporcionais, dias e pessoas entrevistadas diretamente proporcionais, o seu cálculo final ficaria idêntico aqui ao meu, tá bom? Bora para mais uma, que vai ser a última, então, desse bloco. Em um prédio, um funcionário limpa um andar em 2 horas. 4 funcionários, mantendo a mesma eficiência, limparão 2 andares em... Vamos lá. Ó, em um prédio, eu tenho aqui funcionário. Um funcionário. Então fica, ó, um funcionário limpa um andar. Então tá aqui, ó. Limpa um andar em 2 horas. 4 funcionários, mantendo a mesma eficiência, limparão 2 andares em... Aí deixa eu só trocar aqui a ordem, porque aí, o que é o meu produto final aqui? Se for ali pelo esquema da setinha, tanto faz a ordem, certo? Agora, se for pelo esquema de buscar o que é o produto final, o que é o meu produto final? Meu produto final é o tempo? É o número de andares? É a quantidade de funcionários? Aqui vai ter a ver com a quantidade de andares, né? A quantidade de andares que são limpos. O meu produto final aqui é a limpeza dos andares. Então, esse esqueminha daquilo que produz, o que é o meu produto final, não se discute a agilidade dele em termos de cálculo, né? Mas eu percebo que tem gente que ainda fica um pouquinho inseguro com relação ao, mas o que é aquilo que está sendo produzido? Eu estou produzindo funcionário, estou produzindo andares, estou produzindo tempo, aí é tomar um pouquinho de cuidado e interpretar o enunciado, certo? O meu produto final aqui é o número de andares limpos, certo? Então eu vou trocar a ordem, vou jogar esse tempo em horas para cá, para que a quantidade, vou fazer a troca aqui entre essas duas, né? Para que a minha quantidade de andares passe a ser a minha última coluna, para que eu tenha aqui o meu produto final, ok? Na última coluna. Então vou só trocar aqui, ó. Vou colocar primeiro aqui a quantidade de horas, ó, a quantidade de horas e a quantidade de andares limpos. Então, ó, um funcionário
em 2 horas, limpa um andar. 4 funcionários, mantendo a mesma eficiência, limparão 2 andares em... E aí aqui vem o meu tempo em horas. Perfeito? Bom, aqui então a jogada é a seguinte. Não tem muito o que simplificar. Perfeito? Se for então pelo esqueminha daquilo que produz, então ó, aqui é o que produz. E aqui é o meu produto final. Se for por esse esqueminha aqui, então, a gente tem, ó, linha de cima com a última de baixo, linha de baixo com a última de cima. Perfeito? Então tá aqui, ó. Linha de cima com a última de baixo e linha de baixo com a última de cima. Bom, multiplica então, ó, 4 vezes x vezes 1 igual a 1 vezes 2 vezes 2. Vai ficar assim, ó. 4 vezes x vezes 1 igual a 1 vezes 2 vezes 2. 4x fica igual a 4, de onde a gente conclui então que o x acaba sendo 4 sobre 4. X aqui então é igual a 1. Tempo então de 1 hora. O gabarito correto para essa foi a letra B. Fechado? Se nessa que está aqui você fez pelas setinhas, vamos lá. Meu tempo em horas seria a minha referência. Qual que é a relação de proporcionalidade entre a quantidade de horas e a quantidade de funcionários? Quanto mais tempo eu gasto para limpar, é porque menos funcionários eu tenho. Novamente, tempo e força de trabalho. Se eu estou gastando mais tempo, é porque eu tenho menos funcionários. Então, seriam duas grandezas inversamente proporcionais. Pelo esqueminha da seta, você teria que inverter. Ao invés de 1 sobre 4, colocar para mim 4 sobre 1. Então, está ficando 4 sobre 1, 2 sobre x. E vamos comparar horas com o número de andares limpos. Quanto mais tempo eu tiver, mais andares eu posso limpar. Duas grandezas diretamente proporcionais. Então, eu passaria a ter 4, 1, 2x, 1 e 2. Como a minha cruz tem que passar pegando a linha do x e a coluna do x, ela pegaria essa linha em que eu teria o 1 aqui embaixo, o 2 e o 2, que teriam que ser multiplicados e jogados para cima, como ficaria indicado para vocês aqui, né? O 1, o 2 e o 2, e ficariam fora da cruz o 4 que estaria aqui e esse 1, que são esse 4 e 1 que estão indicados aqui. Perfeito? No fim das contas, seu gabarito tem que ser a letra B do mesmo jeito. Tá bom? Maravilha, meus queridos. Então aqui, ó, eu fecho com vocês esse bloco e verifiquei do outro lado se você conseguiu entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volte e me acompanhe. Forte abraço. É só jogar minha vinhetinha aqui. 1, 2 e... Forte abraço, tudo de bom. Valeu!